Tudo começou com o nosso garoto, que estava em um campeonato. Ele é um nome de peso na indústria dos jogos e hoje era o dia em que ele estava prestes a ganhar seu terceiro título mundial. Ele estava lá, se animando para a partida que ia começar, e de repente se viu diante de um bando de caras feios que o encaravam como se ele fosse uma raridade. Dois desses guerreiros o avistam e começam a zoar o coitado imediatamente. Um diz que o nome dele soa estranho e o outro fica falando das roupas e do tamanho dele, chamando-o de camarão. Mas aí a coisa complica e um dos guerreiros percebe que o cara do lado dele é literalmente mesmo o que o matou. O outro cara está encarando como se estivesse vendo um fantasma, perguntando se é mesmo ele. Eles estão trocando olhares mortais intensos e Taiyo está pensando, ótimo, vou presenciar um assassinato. Os olhos deles brilham como se fossemos ter um confronto épico de anime, mas em vez disso, eles começam a rir muito. O cara morto diz tipo, ei, eu só estou aqui por sua causa, meu eterno rival. O outro responde, cara, aquela luta foi absolutamente insana. Aí o Baldi pergunta se o cara morreu logo depois, e ele explica como um garoto com 5 tranças o atacou e o esfaqueou na barriga enquanto gritava papai. O homem está rindo da situação, dizendo que o garoto será um guerreiro forte um dia. O pai está orgulhoso, como sempre. Enquanto isso, Taiyo está parado, completamente perdido nesse reencontro repleto de testosterona. É nesse momento que a história nos atinge com um flashback. Taiyo estava no torneio, e literalmente é uma partida de seu terceiro campeonato mundial. Tudo estava indo perfeitamente até que ele caiu de cara no teclado. Agora ele está se perguntando se realmente morreu ali mesmo, ou se tudo isso é o sono febril mais estranho da história. De repente, uma garota aponta para ele e anuncia que ele é o campeão que venceu inúmeros duelos. Todos os guerreiros se viram e encaram seu corpo magricela, pensando, como diabos esse graveto pode ser o rei de alguma coisa? Metade deles já quer testado pelo menos uma vez para ver qual é a dele. O pobre Taiyo está completamente fora de seu elemento e provavelmente desejando ter permanecido morto. Ele culpa essa garota por tê-lo arrastado para essa loucura toda. Ele se lembra do exato momento em que seu rosto encontrou o teclado. Houve uma música estranha e então a garota misteriosa apareceu. Ela começa a falar sobre como as pessoas que morrem em batalhas gloriosas carregam a alma de um verdadeiro guerreiro. Taiyo fica tipo, espera, isso significa que eu estou realmente morto? Mas em vez de uma resposta direta, ela simplesmente diz para ele segui-la. Ele pergunta se ela está o levando para o inferno, uma pergunta razoável, honestamente, mas antes que ele possa dar o fora dali, ela agarra sua mão e eles estão voando por um túnel de luz rumo a Valhalla. De volta ao presente, Taiyo está tentando processar essa loucura. Valhalla, aquele lugar lendário da mitologia nórdica para onde vão apenas os guerreiros mais poderosos. Ele pensa que a garota claramente cometeu um grande erro ao presumir que ele é um grande guerreiro só porque se sai bem nos jogos. O jeito como ela age, toda inocente e convicta, deixa tudo bem óbvio. Taiyo tenta explicar que ela está completamente enganada, que ele não é um guerreiro, apenas um jogador profissional. Mas aí ela pergunta se por jogos ele quer dizer duelos. Nesse momento, quase dá para ouvir o cérebro dele entrando em curto-circuito. Ele solta um suspiro de derrota e pede para ela voltar para a ilha. Mas antes que eles possam resolver isso, um som grave de buzina sacode o lugar inteiro. A garota grita que o inimigo chegou e que todos precisam se preparar para a batalha. Os olhos de todos os guerreiros brilham e, em um segundo, esses caras estão prontos para a guerra. E Taiyo? Nosso garoto está em pânico total, convencido de que vai morrer 2 vezes no mesmo dia. Então o inimigo aparece e os guerreiros nem hesitam, avançam como verdadeiros maníacos, enfrentando essas criaturas na mais intensa batalha campal que você já viu. Enquanto isso, Taiyo está à margem, tremendo como uma folha, agarrando uma espada que ele não tem a menor ideia de como usar. Ele se pergunta, se eu já morri uma vez, o que acontece se eu morrer de novo? Eu morro 2 vezes? Mas o destino não está esperando que ele descubra. Uma dessas bestas gigantescas o ataca. Ela ataca rápido demais e tudo que Taiyo consegue fazer é congelar. Quando o monstro estava prestes a matá-lo, um guerreiro surge correndo e grita para ele se abaixar. O cara usa uma técnica brutal chamada Fúria Profunda ou algo igualmente brutal e derruba a fera com um só golpe. Taiyo está encolhido com as mãos sobre os ouvidos. O guerreiro se vira para ele e pergunta se ele sabe o que é uma saga. Taiyo, é claro, não tem a menor ideia do que tudo isso significa. O guerreiro ri e começa a explicar tudo para o nosso confuso garoto gamer. Ele diz que estar em Valhalla significa que Taiyo fez algo extraordinário em vida e que tudo que você realiza se torna sua fonte de poder aqui. Quanto mais lendárias forem suas conquistas, mais forte você fica.
Taio está olhando para esse cara tipo, cara, que façanhas. Tudo o que eu fiz foi destruir pacotes de batatas fritas e destruir nudes em videogames. Mas essa lembrança o atinge. Calcido, o guerreiro imortal de seu jogo favorito. Esse personagem tinha uma lista absolutamente absurda de conquistas épicas que deixariam até Thor com inveja. Enquanto Taio refletia sobre seu personagem, uma luz estranha começou a brilhar ao seu redor. Ele pensou, será que é uma janela do sistema? O guerreiro apontou e disse que Taio agora tinha sua própria saga. Taio olhou para frente e viu letras brilhantes flutuando no ar, como uma espécie de sistema de legendas divino. Ele olha para elas com os olhos semicerrados, dizendo que consegue ver as letras, mas não consegue lê-las claramente. Ainda completamente confuso, ele consegue distinguir algumas palavras. Saga, o guerreiro imortal. Poder 1%. Taio começa a andar, com a mente a mil. Isso deve significar o poder de Calcido, como ele pensou. Seus olhos brilham com aquela missão clássica de jogador. Se eu puder usar o poder dele, serei o mais forte aqui. Então o guerreiro grita, dizendo para ele olhar para frente. Taio segue seu olhar e pergunta o que está acontecendo. Foi então que ele viu uma criatura enorme e absolutamente aterrorizante segurando um martelo que era literalmente maior do que o próprio Taio. A besta atacou imediatamente. Taio tentou se esquivar, mas tropeçou nos próprios pés, deixando cair a espada como um completo amador. Ele se levanta rapidamente, vê o monstro se aproximando e pensa, impossível, o poder de Kashyyyk não pode ser tão patético. A besta se prepara para outro golpe, e Taio olha novamente para aquelas letras flutuantes. Lá está, aquele maldito 1% escrito tão pequeno que poderia muito bem ser a letra miúda de algum jogo de celular suspeito. Ele grita, por que está escrito tão pequeno? É algum tipo de piada? Não podia ser maior. Antes de ir embora, o guerreiro se apresenta. Diz que seu nome é Bjorn e pede a Taio que sobreviva até se encontrarem novamente, agora que o grandalhão se foi. Taio engole em seco, encarando aquela coisa enorme. Ele olha de soslaio, com a espada no chão, parecendo tão impotente quanto se sente. Mas pensa, tudo bem, 1% é quase nada, mas ainda é melhor que zero, certo? Hora de ver se isso funciona. Ele corre em direção à arma, pensando em como Kashyyyk conseguia derrotar centenas de inimigos sozinho, sem o menor esforço. Mesmo uma fração ínfima desse poder deveria ser suficiente para não morrer horrivelmente, certo? Agarrando a espada com as duas mãos, Taio se prepara para enfrentar esse pesadelo ambulante. O monstro brande seu martelo novamente, mas algo muda. Taio se move muito mais rápido do que antes. Ele mergulha por baixo da fera bem a tempo, e enquanto rola, memórias de torneios passam pela sua cabeça. Quase dá para ouvir a multidão gritando seu nome. Então, lá no fundo, a imagem de Kashyyyk cintila como uma chama capturada pelo vento. É aí que seu poder Saifa realmente se ativa. E cara, é como se alguém tivesse conectado à Matrix. Algo muda completamente, e uma energia elétrica descontrolada o atravessa como uma tempestade, e no segundo seguinte, ele está cruzando o campo de batalha e decepa a cabeça do monstro com um único golpe certeiro, e então volta a ser o idiota de sempre. Ele caiu de bunda no campo de batalha, então agora está lá sentado, pensando. Então, este é o sábio de quem Bjorn falou? Nosso garoto se levanta porque tem certeza de que, com a ajuda daquilo, sobreviverá. A cena muda para o grande salão onde todos os guerreiros estão reunidos. Há uma grande celebração acontecendo, um banquete em pleno andamento, onde todos estão se divertindo muito. Os dois rivais de antes estão sentados lado a lado, rindo como melhores amigos. Um diz que sobreviveu à luta, o outro sorri, dizendo que foi apenas um aquecimento. Em outra mesa, Taio está sentado, reclamando da comida. Bjorn explica que, se Taio quiser comida melhor, terá que subir de nível. Este é apenas o salão para guerreiros novatos. Nível baixo significa comida básica, sem frescuras. Taio pergunta se ele também é um guerreiro de baixa patente. Bjorn ri e diz que está ali apenas para ver como ele está. Taio suspira profundamente e agradece sinceramente, dizendo que se não fosse por ele, não estaria ali respirando. Bjorn lhe dá um meio sorriso e balança a cabeça, dizendo a Taio para relaxar e apenas tentar não morrer da próxima vez. Mas antes que ele possa terminar, Taio pergunta o que aconteceria se ele realmente morresse ali. Bjorn ri novamente enquanto explica que qualquer um que morre neste lugar tem sua alma transferida para o guerreiro de Ace. Uma vez que se torna um, não sentirá mais dor ou fome e lutará para sempre. Bjorn pergunta a Taio se isso não soa maravilhoso. Taio congela completamente. Para ele, soa como o oposto de maravilhoso.
O guerreiro de ferro soa mais como um caixão de aço eterno do que como qualquer tipo de recompensa. Ele engole em seco, pensando, de jeito nenhum não vou morrer aqui. Bjorn então muda de assunto. Ele lhe diz que em breve sua filiação será determinada. Taio pergunta o que isso significa e Bor explica que todos os guerreiros são alocados em equipes e que isso está prestes a acontecer. Nesse instante, uma garota loira e corpulenta entra vestindo uma armadura completa. Ela se levanta orgulhosamente e anuncia que testemunhou a apresentação deles e que agora cada um será designado para uma legião. Taio pergunta a Bjorn se aquela garota é uma valquíria. Bjorn acena com a cabeça, dizendo: Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Que seu nome é Reginleif, filha do próprio Odin. Hagen ergue sua espada dramaticamente e ordena que todos orem para seus cálices. Diz que o nome que virem será aquele que devem seguir. Taio encara seu cálice com uma expressão de completa confusão. Bjorn explica que cada um deles ficará sob o comando de um dos deuses de Asgard, e o deus que liderar sua unidade lhes concederá poder extra. Taio se volta mais uma vez para o cálice, pensando que os únicos dois deuses nórdicos que conhece são Odin e Thor. Então, se tiver que ficar com alguém, essa pessoa que fique é que seja poderosa. Quando Taio finalmente vê a imagem aparecer, sua esperança se desfaz completamente. É uma menina. Bonita, sem dúvida, mas completamente diferente do que ele esperava. Ele provavelmente está pensando: onde está meu Thor? Onde está meu Odin? O que é isso? A cena muda e agora Taio está sentada em um pequeno barco navegando por um rio tranquilo. A garota rema calmamente enquanto Taio parece prestes a ter um colapso nervoso. Ele pensa: disseram que essas eram equipes de deuses, então como diabos estou sozinho aqui? A garota percebe sua expressão azeda e pergunta, curiosa, por que ele está agindo de forma estranha desde o início. Mas antes que ele possa se afundar ainda mais em autopiedade, ela o interrompe novamente. Ela lhe diz que a equipe deles possui pontos fortes que rivalizam com os de qualquer outra. Mesmo com suas enormes dúvidas, Taio começa a se perguntar se isso poderia ser verdade. Ela continua dizendo que ninguém acima deles pode interferir e ninguém abaixo deles pode causar problemas. Este lugar é um paraíso. No instante seguinte, nosso garoto está de volta ao salão. Ele está olhando fixamente para seu cálice com o nome Ibi escrito nele, enquanto todos os outros comemoram nomes como Odin e Thor. Ele foi literalmente o único que recebeu um nome que ninguém mais reconheceu. A reação de Jor na época também não ajudou. Ele tentou apoiá-lo e disse para ele se manter forte. Conforme a luta prosseguia, cada líder de equipe chamava os nomes dos guerreiros que se juntavam às suas fileiras. Fileiras de guerreiros se formavam por toda a parte. Taio ficou parado, sem saber quem deveria liderar aquela equipe Aidan a qual aparentemente fora designado. Então, ele viu a garota ruiva sentada em um canto distante. Essa era a líder da equipe Aidan. Sem saber o que fazer, Taio se aproximou dela. Quando ele disse que iria se juntar à equipe dela, ela ficou completamente atonita. Ela disse que ele era o primeiro novato a aparecer em muito tempo. Acrescentou que não tinham tido ninguém novo ou jovem há anos. Enquanto isso, só havia um pensamento na mente de Taio. Você está perto demais para a senhora Conforto. Ela então se apresentou como Elda. De volta ao presente, neste barco, Elda está encarando Taio, claramente tentando entender o que se passa na cabeça dele. Finalmente, Taio quebra o silêncio perguntando exatamente o que eles estão lutando para proteger e por quê. Elda pega um mapa. Ela aponta, dizendo que sua localização atual é Asgard. Além dali, nas terras adiante, fica Muspel. Ela explica que Muspel é o lar de gigantes, deuses sombrios e demônios. Taio aponta para um ponto vermelho no mapa, perguntando o que é aquele lugar. Elda segue o dedo dele e diz que Ara, uma terra que foi completamente destruída. Ela continua explicando que a equipe deles está na linha de frente, por isso, estão enfrentando o inimigo que quer destruir o mundo inteiro. Taio olha para o mapa, pensativo. Algo nele o faz lembrar de um jogo que já jogou. Ele pergunta se tudo isso tem a ver com Ragnarok. Elda acena com a cabeça, confirmando. Ela diz que, embora a luta seja para proteger o mundo, no fundo eles estão lutando principalmente para sobreviver. Taio se pega pensando se existe uma maneira de viajar entre os mundos. Uma pequena recha de esperança de que talvez ele possa encontrar um caminho de volta para casa, para seu equipamento de jogos e sua vida normal. Mas antes que ele possa perguntar mais, Elda anuncia que eles chegaram. Taio observa a porta gigante enquanto Elda diz que aquele é o templo de sua deusa e que, como seu guerreiro, Taio deve demonstrar respeito. Eles entram no templo.
Os olhos de Taio percorrem a imensa estrutura, claramente impressionados apesar de tudo. Ele pergunta se vai encontrar a deusa pessoalmente. Elda ri baixinho, dizendo que, claro, não encontrar a deusa cara a cara é impossível. Ela lhe diz que irá encontrará, mas apenas à distância. No final do corredor ergue-se esta majestosa estátua da deusa. No chão, um círculo gravado com a imagem de uma árvore chama sua atenção. Elda lhe entrega uma maçã dourada, dizendo-lhe para se aproximar do altar e oferecê-la. Taio leva a maçã até o símbolo da árvore e hesita por um instante. Então, simplesmente arremessa para frente, pensando, não tenho ideia do que vai acontecer. Assim que a maçã atinge o chão, o círculo e a árvore se iluminam com um brilho radiante e ofuscante. Taio precisa proteger os olhos. Tudo ao seu redor se transforma. A estátua ganha vida. Sua voz ecoa pelo templo enquanto ela saúda Taio como seu novo guerreiro. Quando ele abre os olhos, a árvore esculpida no chão agora é real, dourada, vibrante e viva. Taio imediatamente se ajoelha diante dela. A deusa sorri, dizendo que assim como a água flui para baixo, o corpo humano expressa sua mais profunda reverência ajoelhando-se. Então, ela coloca a mão sobre a cabeça dele, dizendo que ele receberá uma bênção. Uma luz dourada emana de sua mão, envolvendo Taio completamente. Ele sente essa energia avassaladora preencher todo o seu corpo. Nesse instante, ele recebe a marca do guardião da vida e da juventude. Taio percebe que seu corpo inteiro está brilhando. Ele sente uma força florescer dentro de si. De repente, diz que toda a dor crônica que carregava desde seus tempos de jogador profissional, suas dores nas costas, quadris, pescoço e problemas digestivos, desapareceu. Assim que a dádiva termina, a deusa sorri e diz a Taio que está ansiosa para ver quais feitos ele alcançará. Taio abre os olhos e está de volta ao mundo real. Elden aparece ao lado dele, ajudando-o a se levantar e dizendo que ele foi oficialmente abençoado pela deusa. Ela explica que Dan é a deusa da imortalidade e da juventude. Com a marca dela, Taio será capaz de suportar até mesmo a dor mais mortal em batalha. Não importa o quão brutais as coisas fiquem, ele agora tem proteção divina. Mas nosso rapaz não ouviu nada disso. Ele estava pensando consigo mesmo como a deusa parecia perfeita demais para o seu gosto. Elden continua explicando que agora ele tem a bênção da vida. Não há mais risco real de morrer. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais fortes se tornam suas bênçãos. Ela ri, acrescentando que é por isso que as pessoas chamam um time deles de time zumbi. Taio ergue uma sobrancelha e pergunta rapidamente: se eu derrotasse todos os inimigos, haveria uma maneira de voltar para o meu mundo? Enquanto o ajudava a se levantar, ela lhe disse que, se a guerra terminasse da maneira que ele imaginava, se eles realmente vencessem, então talvez fosse possível. Como provavelmente era a primeira vez que ele tocava na mão de uma garota, naturalmente deixou de lado os pensamentos normais e mergulhou direto no delírio. Ele estava imaginando um futuro onde estaria casado com Elda e eles viveriam juntos em um lar tranquilo. Depois de um longo dia, ele voltaria para casa e lá estaria ela, esperando por ele na cozinha, como uma espécie de deusa do lar. Em seu devaneio, Elda sorri docemente enquanto o alimenta com as próprias mãos, mas a realidade o atinge no momento em que ele morde a comida. Ela tem a textura de uma bota usada. Assim que nosso menino acorda de seu sonho, Elda o olha preocupada, perguntando se ele está bem e se a carne está muito dura. Antes que ele possa responder, ela tenta tranquilizá-lo, dizendo que as coisas vão melhorar em breve se eles trabalharem duro e subirem na hierarquia. Tudo ficará bem. Mas nosso rapaz acabou de passar por um choque de realidade e volta a mergulhar em seu mundo de sonhos, imaginando Eldo encorajando a ter paciência enquanto segura o bebê deles à beira de um rio tranquilo. Então, a realidade o atinge novamente. Uma notificação do sistema aparece, avisando que suas ilusões atingiram um nível crítico. No dia seguinte, Elda decide revisar tudo novamente só para ter certeza de que esse idiota realmente entendeu alguma coisa. Ela explica que a cada inimigo derrotado, ele ganha algo chamado runas. Tivo pergunta se é aquela energia vermelha que ele sentiu quando derrotou aqueles monstros mais cedo. Elda acena com a cabeça, dizendo que, graças àquela batalha, ele já deve ter algumas runas guardadas. Ela então explica que ele pode usá-las para desbloquear novas habilidades e ficar mais forte, aumentando a força física, a força mental, a resistência, a agilidade humana. Ele pergunta para que servem a força mental e humana. Elda explica que o mana aprimora o ataque e a defesa mágica, enquanto a força mental aumenta seu foco e resistência a ataques psíquicos. Tivo então pergunta se o mana também pode ser usado para fortalecer sua saga. Elda lhe diz que as sagas são especiais,
Sua força não cresce apenas por meio da ação, mas também pela crença, especificamente por quantas pessoas conhecem a história e acreditam nela. Ela diz que, às vezes, as sagas podem se tornar tão poderosas que distorcem a própria realidade. Ela acrescenta, então, que guerreiros de nível inferior geralmente tendem a ter savas simples, aumentos de velocidade ou força. Mas e os lendários savas? Esses podem criar armas do nada, alterar a forma do guerreiro ou até mesmo invocar exércitos inteiros. Então ela fixa o olhar em Tivo e lhe diz que ele precisa se lembrar de algo. O poder de sua saga e o quão longe ela pode chegar dependem inteiramente dele. E ela diz que ele se lembra da saga do lendário e bravo cavaleiro Kel'Thad. Nesse instante, ele ouve o som de um sino enorme. Elda sabia o que aquilo significava, então se levantou imediatamente e disse a Kai que era um chamado para a batalha. Tivo ficou surpreso com a rapidez com que tudo aconteceu e perguntou se já ia começar mesmo. Nesse instante, um portal estranho apareceu diante deles. A cena muda e Tivo está vestindo uma armadura nova com um escudo preso às costas. Elda está ao lado dele, ajustando as últimas partes do uniforme, e aquele desgraçado ainda sorria como um idiota, pronto para entrar do portal. Eldo avisou para ter cuidado e não morrer. Tivo sorriu e disse, "Você não disse que morrer era difícil? Então me deseje sorte", e atravessou o portal. Ao entrar no mundo além, a primeira coisa que viu o deixou sem palavras. O lugar estava repleto de pessoas, e como um introvertido assumido, posso afirmar com certeza que nunca é uma visão agradável. De repente, alguém bate em seu escudo. Ele se vira, surpreso, e vê Jor rindo, dizendo que se reencontraram e que Tivo está muito melhor agora. Então, sorrindo, pergunta se a Valkyria de Tivo é bonita. Ele insistiu ainda mais, acrescentando que, honestamente, todas as Valquírias são bonitas, não são? Antes que Tivo pudesse responder, Jor pegou seu escudo e o empurrou levemente em direção à formação, dizendo-lhe para se mexer, informando de que a batalha de hoje seria diferente, pois desta vez haveria um comandante. Todos os guerreiros então se alinharam, enquanto nosso garoto ficou lá sozinho, como um touro. O comandante perguntou se Tio era o guerreiro de Idun antes de ordenar que ele fosse para o final da fila. Sem perder tempo, ele se apresentou à legião. Era Rainar, da legião de Indal. Ele disse ao exército que a missão deles hoje seria recuperar o território perdido para os Gnolls e abrir o portão, declarando, como sempre, que lideraria na linha de frente, e o exército estava mais do que disposto a morrer seguindo aquele homem. Num piscar de olhos, eles estão em um campo nevado. Tivo avista um monstro na colina, mas antes que possa avisar alguém, a criatura salta, levando tudo consigo. Essa fera não é um inimigo comum, é o chefe Presa Branca. Rainar grita para atacarem, mas o monstro quase os aniquila com um só golpe, e Tio fica parado amaldiçoando o desgraçado que abriu aquele maldito portal. Então, tudo fica em silêncio absoluto, e Tio encara White Fan com aquele martelo enorme, pensando, é o fim, acabou para mim, mas tenta manter a calma, dizendo a si mesmo que é como lutar contra um chefe em um videogame. Ele percebe que o martelo vai transformá-lo em pó se o atingir uma única vez. Ele olha para seu pequeno escudo e pensa, isso não vai adiantar nada, e simplesmente o joga de lado. Ele investe suas 5 runas em agilidade. De repente, seus sentidos se aguçam quando o martelo cai com força. Tio se esquiva. O vento daquela coisa roça sua pele, mas ele ainda respira. Todos os outros guerreiros estão enlouquecidos de tanto comemorar, porque finalmente alguém não foi arremessado para o outro lado do mundo, mas Tio percebe que esquivar não vai vencer essa luta. Alguém grita para todos atacarem as pernas de Presa Branca e derrubá-lo, mais um golpe com aquele martelo e ele voa pelos ares, e sem perder tempo, Presa Branca ergue o martelo novamente. Foi então que Tio pensou, que se dane, só me resta uma coisa a fazer. Ele ativou um movimento chamado Missão do Guerreiro, a Tempestade, que lhe concede uma velocidade incrível, mas em vez de simplesmente correr, ele se lançou no ar. No ar, ele pensava em Elda lhe dizendo para não morrer e em como ele precisava sobreviver a essa situação. Então ele se irrita com o narrador por fazer sua vida parecer uma tragédia e basicamente conta a história para parar com as menções à morte. Ele leva sua habilidade de tempestade ao extremo, canalizando toda aquela velocidade em seus pés para um golpe devastador, e tudo o que se decidiu foi um borrão para ele. Ele se levanta, se perguntando se ainda está vivo, quando vê sua espada cravada no olho de Presa Branca. Shio percebe que essa é a única oportunidade para acabar com ele, mas o problema é que ele não tem uma arma. Ele ativa sua nova habilidade, a Espada do Guerreiro, que invoca uma nova espada para ele. Ele salta no ar e derrota o chefe,
Corta para uma dama cósmica chamada Hasgrid, parada no que parece ser a borda do espaço, manipulando um corvo. Um corvo aparece e ela diz algo como "nós vencemos", pensando que está falando com Odin, mas na verdade é Ugin, o pássaro mensageiro de Odin. Ele pergunta se havia alguém impressionante no novo grupo de guerreiros, mas o sujeito já estava preparado para a decepção, pois todos eram de baixa patente. Ela admite que um guerreiro a impressionou, o cara que lutou contra a besta. De volta ao campo de batalha, Tio está de pé sobre o cadáver de Presa Branca, segurando sua espada enquanto todos enlouquecem, entoando o nome de Odin. Toda a cena o faz lembrar de suas vitórias em torneios de videogame, com toda a torcida e aplausos. Então ele olha para sua arma e sente um arrepio. É exatamente a mesma espada do jogo que ele conhece. Antes raro, tornou-se comum e fraco. Ele decide que quer continuar ouvindo aqueles aplausos e ficar mais forte. Ergue a espada para saudar os guerreiros quando Jor coloca a mão em seu ombro. Diz a ele que se saiu muito bem e que evoluir sua saga no meio da luta não é algo a ser levado levianamente. Tio agradece, dizendo que só foi possível graças a Jor e agradece sua ajuda. Jor fica impressionado com o fato de Tio agora conseguir invocar uma espada do nada. Tio riu, dizendo que também era novidade para ele, que agora podia fazê-la aparecer e desaparecer à vontade. Nesse momento, nosso garoto estava completamente exausto e queria voltar, mas Jor deu a má notícia e disse que eles não iriam para casa. Apontou para uma fortaleza à distância e disse que aquele era o próximo alvo. Eles estão acampados aqui até conseguirem tomar o lugar. Mais tarde naquela noite, Tio desaba em sua barraca. Completamente exausto, ele não consegue acreditar em tudo o que aconteceu em apenas um dia. Ele está encarando as próprias mãos, pensando no que Jor lhe ensinou sobre sentir sua saga. Abre a janela do sistema e vê que a sincronização subiu para 5%. Ele está ficando mais forte, com certeza. Ele agora tem 2 espaços para sagas e se pergunta se pode combiná-los. Enquanto pensa nisso, um guerreiro invade sua tenda com um sorriso estranho, dizendo que alguém o está procurando. Tio sai e vê todos os guerreiros reunidos ao redor dele, cada um sorrindo para ele com a mesma expressão peculiar. Ele pergunta a eles do que se trata e vê Elda relaxando perto da fogueira, ficando tímido só de olhar para ela. A cena retrocede 5 minutos e Elda está sentada no chão, chorando muito e pedindo desculpas ao nosso rapaz. Ela então pergunta se ele pode lhe mostrar suas sagas. Ao olhar para a lista, ela entra em pânico ainda mais, pois a lista está repleta de conquistas ridículas, uma após a outra. A garota soluça, lamentando-se por sua arrogância e por nunca ter percebido que ele era um herói tão poderoso. Enquanto isso, Tio tenta acalmá-la, mas ela continua chorando e implorando por perdão por tê-lo chamado de novato. E Tio fica ali parado pensando, ela está ridiculamente fofa assim. Bom, eu concordo, cara. Vendo-a surtando desse jeito, Tio decide contar tudo para ela e explica que realizou todas essas coisas no mundo virtual. Elda deu um suspiro tão alto que provavelmente metade do acampamento a ouviu. Tudo aquilo aconteceu em um jogo. Tio confirmou que tudo se passava em um mundo virtual, não na vida real. Ela pensa sobre isso e diz que meio que entende, mas acrescenta que ele ainda fez todas aquelas coisas, então continua sendo incrível para ela. Aí o tio começa um debate interno inteiro sobre se os esportes deveriam ser considerados esportes de verdade e imagina todo mundo querendo ser gamer para evitar o serviço militar. O cérebro do cara simplesmente divagou sobre o colapso da sociedade por causa dos jogos. Eldo traz de volta a realidade. Falando sobre sagas, ela diz que geralmente não há limite, mas em seu estado atual ele só pode ter mais uma saga. Tio tem opções e está pensando seriamente em qual escolher. Ele poderia partir para o ataque, mas aí pensa, não é disso que preciso agora. Em vez disso, usa seus olhos de dragão porque, aparentemente, quer ver tudo. Seus olhos começam a brilhar em azul e ele solta um grito estrondoso que assusta Elda. Ele começa a testar sua nova visão e diz que tudo está muito mais nítido agora, mas quase o matou no processo. Elda diz para ele descansar e se prepara para ir embora, mas antes de partir, o abraça e diz que ter alguém como ele na equipe é uma sorte incrível. O pobre tio fica tão chocado com o abraço que pensa que o teto da barraca vai voar pelos ares. Depois que ela sai, um cara chamado Rolf, da equipe Oler, aparece para escoltar Tio até uma reunião. Tio está usando um capacete agora, por algum motivo, provavelmente tentando esconder seus olhos de dragão brilhantes ou algo assim. Esse tal de Rolf explica que é de uma unidade unificada e que todos precisam se reunir na base da Ciri. Tio ativa seus olhos de dragão para examinar o sujeito e confirma sua identidade, descobrindo também que ele é o caçador de lobos. Mas,
Aparentemente, sua nova visão lhe mostra mais do que ele esperava. Ele se assusta e desvia o olhar rapidamente. Enquanto caminham, Rolf não para de falar sobre como inveja Tio por ter recebido a visita de uma valquíria. Diz que se fosse ele, estaria se gabando para todos. Tio se sente bastante convencido, pensando que é como receber a visita de uma celebridade. Então ele pergunta sobre os benefícios da equipe Oler e Rolf explica que eles podem escolher entre invisibilidade e rastreamento de alvos. Ele se exibe ficando invisível bem na frente de Tio e depois reaparecendo. Eles chegam a um novo acampamento e Tio conhece a líder da unidade, que se revela uma mulher de cabelos azuis e grossos, aparentemente rara em Valhalla, já que as únicas outras mulheres que ele conheceu eram valquírias. Essa líder emana uma energia tão poderosa que Tio percebe que ela é muito mais forte do que qualquer guerreiro que ele já enfrentou. Seu título é a Caçadora de Homens. Então, uma musa aparece no céu e todos pensam que é outra valquíria, mas, surpresa, é Haskrid novamente. Tio a reconhece e usa seus olhos de dragão para ver que ela serve a Odin com o título de Princesa do Gelo. Haskrid assume o comando e anuncia que o comandante Reinas está morto, então sua unidade é fundida com Adiciri. Ela então cria um pergaminho e começa a distribuir as recompensas. Como foi o nosso garoto que matou aquela coisa? Ele ficou com tudo, moedas de ouro, uma runa e pontos para a equipe. Ele está tentando manter a compostura, mas por dentro está dançando de alegria, achando que vai se tornar uma lenda viva. Mas aí ele ouve os outros guerreiros cochichando e pensa que estão elogiando a vitória dele. Não, eles só estão falando de como ele teve sorte de Elda tê-lo visitado. Sério? O cara derrota um monstro gigante e salva todo mundo, mas a única coisa que importa para eles é a visita. Haskrid cala a boca de todos e anuncia que amanhã eles vão capturar a fortaleza e que a estratégia para isso é simples. Eles vão usar Steel Hagens. Assim que ela disse isso, todos vibraram como se ela tivesse anunciado um banquete gratuito para todos. Tio tenta acompanhar a empolgação, mas não tem a menor ideia do que Stilren significa. Ele se vira para perguntar a Rolf, que honestamente admite não ter ideia também. Então, no dia seguinte, Haskrid sobrevoa o campo de batalha e dá o sinal para iniciar o ataque. Guerreiros avançam em direção à fortaleza como uma horda de zumbis, mas com melhor coordenação. O inimigo os avista chegando e, de repente, surge outro monstro gigante, este chamado Olhos Vermelhos. Enquanto todos lutam, Ciri começa a explicar o plano mestre de Haskrid. O exército principal distrairá o inimigo nos portões da frente enquanto sua unidade escala as muralhas, se infiltra nas salas de controle e invade a fortaleza por dentro. Ela menciona que usarão o reinado de aço para romper as muralhas e Rolf fica todo empolgado, falando como se soubesse exatamente o que isso significa. Mas Tio olha de soslaio porque sabe que esse cara também não faz ideia do que seja o reinado de aço. Tio ainda está se perguntando se é algum tipo de feitiço de teletransporte ou ataque mágico. Corta para Tio sentado dentro do que parece ser um barril de cerveja gigante. Finalmente, ele entende o que significa reinado de aço. Eles estão literalmente sendo lançados em barris de metal em direção às muralhas da fortaleza como balas de canhão humanas. Rolf pergunta se ele está animado e Tio responde: "Você está brincando, cara? O que tem para ficar animado?" Outros guerreiros ao redor estão comemorando e gritando coisas como "Vou para Valhalla", e Tio provavelmente está pensando: "Mas nós já não estamos em Valhalla? Vocês perderam um dia de integração." A corneta soa e o barril começa a se mover. Essas coisas são carregadas em canhões enormes. Dentro dos canos, a situação é mista. Alguns guerreiros gritam de terror, enquanto outros se divertem ao máximo, já prontos para a batalha. Os canos atravessam as paredes e todos saem cambaleando, como se tivessem acabado de sobreviver a um acidente de carro. As pessoas reclamam de dores nas costas, mordidas na língua e, no geral, se perguntam por que me meti nisso. Tio está apenas grato por ainda estar respirando. Ciri aparece avisando para todos se prepararem, pois visitas estão a caminho. Eles olham para frente e veem essa criatura enorme com garras gigantescas, cercada por insetos enormes que se movem em formação perfeita. Ciri explica que esses insetos trabalham em grupos de 5 e que, se o líder for eliminado, os outros ficam confusos. Alguém pergunta como diferenciar os líderes, já que todos parecem idênticos. Foi então que Tio se lembrou de sua nova e brilhante habilidade de olhos de dragão. Ele ativou sua visão aprimorada, localizou o inseto-chefe e o mostrou para Ciri. Ela não perdeu tempo e foi direto para o alvo. Enquanto Tio começou a identificar outros líderes por quaisquer características que conseguisse perceber,
o rápido, o bonito, o famoso. Basicamente, os caras se transformaram em um guia de estratégia ambulante. Com cada líder derrotado, os insetos restantes começam a recuar, mas então outro sinal sonoro soa e é hora da próxima onda. Ciri divide a equipe. Ela ficará na linha de frente com seu grupo, enquanto Rolf leva uma equipe para as salas de controle. Antes de partirem, ela diz a Rolf para levar Tio junto e olha diretamente para ele, dizendo que conta com ele. O grupo de Rolf tem apenas 4 pessoas e 3 delas conseguem ficar indizíveis. Tio ainda não consegue fazer isso, então Rolf diz para ele ficar por perto. Eles escapam sorrateiramente da batalha principal e Rolf diz que conhece um lugar. Ele coloca a mão em uma pedra e uma passagem secreta se abre. Eles entram nesse túnel escuro com Rolf iluminando o caminho com uma tocha. Então Tio dá de cara com teias de aranha enormes e começa a se desesperar, arrancando fios do rosto. Olhando em volta, ele percebe que aquele corredor não era usado há séculos, mas mesmo assim eles continuam entrando. O grupo segue em frente, mas Tio está logo atrás, enquanto uma aranha enorme fica parada no teto, observando-os como se fossem um jantar. Rolf avisa a todos para terem cuidado, e eles tentam andar em silêncio quando, de repente, um som arrepiante de chiureio se aproxima. Tio levanta o olhar bem a tempo de ver a aranha agarrar um dos guerreiros com suas presas e arrancá-lo do chão. Tio grita um aviso, mas todos já estão paralisados, observando a criatura devorar seu amigo. Rolf permanece estranhamente calmo, comentando sobre o quão estranha e grande a aranha é. Diz que a criatura devia estar faminta para devorar alguém tão rápido e ir embora enquanto ele já estava acabado. Tio ativa seus olhos de dragão e percebe que estão em apuros. Não há apenas uma aranha, mas dezenas rastejando por ali. Ele avisa a Rolf que estão cercados. As aranhas começam a se aproximar e Tio se força a manter o foco. Ele as examina com sua habilidade e descobre que elas paralisam as presas com veneno, mas também identifica suas fraquezas. Ele ativa um efeito de presa rúnica que incendeia sua espada e a golpeia contra o teto, incinerando todas as teias e aranhas de uma só vez. Ele grita para todos correrem e eles não precisam ouvir 2 vezes. Enquanto correm, Rolf pergunta se Tio é algum tipo de mago. Outro guerreiro está preocupado em deixar a espada para trás, mas Tio diz casualmente que simplesmente fará outra. Usando seus olhos de dragão, Tio os guia pelos túneis até encontrarem uma porta. Rolf diz que é ali e os apressa para dentro. Tio entra primeiro, seguido por outro guerreiro, mas o último hesita e uma aranha escapa. Agora são 3 contra uma aranha em um combate corpo a corpo. Rolf e o outro cara lutam para fechar as portas enquanto Tio saca uma espada nova e acaba com a aranha com um golpe certeiro. Todos estão ofegantes como se tivessem acabado de correr uma maratona. Tio pergunta se aquele é realmente o centro de controle e eles se dirigem para lá. Rolf confirma que é a sala de controle de emergência. Faz sentido que fosse tão difícil de alcançar, já que, por ser ultra-secreta, não há guardas. Rolf pega uma chave circular e a insere no dispositivo principal, dizendo que precisam abrir o portão para salvar suas tropas. A chave ativa e uma luz ofuscante explode, acompanhada de uma voz mecânica anunciando chave de controle de emergência reconhecida. Então, uma garota desce do alto, se apresentando como Black Caster e perguntando como pode ajudar. Rolf e o outro guerreiro ficam ali parados, babando, enquanto Tio comenta algo como não estávamos com pressa há 5 segundos. Ele manda a Rolf se recompor e falar com a garota inteligência artificial. Rolf pede para ela abrir o portão da fortaleza, mas ela começa a abrir a porta errada, atrás deles. Após corrigi-la, Rolf declara a missão cumprida e sugere que eles conversem com a garota enquanto esperam o exército tomar a fortaleza. Nesse instante, a garota com inteligência artificial os avisa que alguém está chegando. Algo enorme se aproxima e Tio fica apavorado, imaginando como algo poderia romper aquela grossa porta de metal. Rolf aponta que havia toneladas de aranhas lá fora, mas Tio percebe que seja lá o que for, já as matou todas. A porta se abre com violência e olhos vermelhos a invadem, com uma expressão de fúria absoluta. Essa desta rosa ameaças, dizendo que vai exterminá-los ali mesmo. O trio fica paralisado quando o monstro gigante aparece. Taio ativa sua saga da espada de guerreiro e avança, tensando em Alda. Rolf e o outro guerreiro cedem, mas Olhos Vermelhos é muito mais rápido. Girando seu martelo com velocidade insana, Taio aniquila o guerreiro ao seu lado, arremessando-o contra a parede com tanta força que a pedra racha. O monstro, confuso, pergunta onde o pequeno foi parar quando Taio surge de cima, usando sua saga da tempestade com uma lâmina apontada para o crânio de Olhos Vermelhos. Mas a fera o vê chegando, larga o martelo e revela suas garras.
Taio percebe tarde demais que aquilo era uma armadilha. Olhos Vermelhos estava esperando exatamente por esse movimento. No ar, a criatura o pega e desfere o que só pode ser descrito como um golpe devastador, esmagando-o contra o chão. Rolf grita de horror enquanto as 4 crateras se abrem e Taio permanece imóvel. De repente, Taio se vê flutuando no céu. Ele se pergunta o que é essa sensação estranha e, quando abre os olhos, vê uma luz ofuscante. Ele pensa que é a morte, então percebe que o olho vermelho está prestes a atordoá-lo e pensa, agora eu vou morrer. Enquanto isso, Rolf está parado ali com o arco em punho e dispara uma flecha flamejante que envolve o monstro. O monstro grita enquanto o fogo consome sua pele, e Rolf grita para Taio aguentar firme. O monstro se vira, furioso, e guincha dizendo que vai matar aquela mosca irritante. Por um segundo, o monstro fica alternando o olhar entre Rolf e Taio, como se não conseguisse decidir quem matar primeiro, e esse é todo o tempo que Taio precisa para fingir-se de morto. Ele fica deitado ali, pensando que se mover um músculo sequer, estará frito, então permanece completamente imóvel. Assim, o monstro decide atacar Rolf, que está se preparando para lutar até o fim. Enquanto Taio ainda está no chão, sente uma queimação por todo o corpo e tudo dói, mas algo dentro dele grita que ele ainda está respirando. Ele se levanta e o olho vermelho nem percebe. Taio ignora toda a dor e reativa seu poder de tempestade, então avança rapidamente e decepa o pênis do monstro. Vendo isso, até Rolf disse cara, isso é demais e mandou ele acabar com o sofrimento do coitado. Taio caminha lentamente e pede desculpas antes de ativar sua saga de espada de guerreiro, mas então algo estranho acontece dentro dele. Suas mãos começam a brilhar e seu enorme martelo de metal aparece enquanto o sistema anuncia alegremente que ele desbloqueou uma nova saga chamada Esmagador de Crânios. Taio golpeia o chão com tanta força que estremece a sala inteira. Rolf e o terceiro guerreiro correm até lá, e o guerreiro grita de alegria porque Taio realmente conseguiu e Indu venceu. Rolf encara Taio como se seu cérebro ainda estivesse processando o que acabou de acontecer, quando outra notificação aparece dizendo que Taio subiu de nível e seu custo de recuperação está em 7%. Então, eles ouvem o relatório de que a Fortaleza Negra foi capturada e Valhalla venceu. Rolf e os outros agarram Taio naquele enorme ponto de encontro, gritando que a guerra acabou. Então, o lendário Olhos Vermelhos, o chefe final do exército inimigo, é derrotado pelo garoto de quem ninguém esperava nada. Curte para o campo de batalha, onde um guerreiro chamado Brax segura a cabeça do monstro-chefe final e, com isso, o cerco chega ao fim. Enquanto isso, no céu, o Corvo observava tudo, vendo o tal de Brack em ação. Ele se pergunta por que Resgrid parece muito mais interessado no nosso garoto. De volta à celebração, Rolf carrega Taio nos ombros enquanto guerreiros gritam seu nome porque o garoto desconhecido acabou de fazer o impossível. Uma valquíria aparece anunciando que é hora de comemorar e todos enlouquecem porque as eras brutais chegaram oficialmente ao fim. Taio se afasta da multidão e olha para o céu quando Rolf pergunta se ele está bem. Taio diz que está com muita dor e Rolf comenta que ele tem sorte de estar vivo, já que parecia estar à beira da morte ali, imóvel. Antes que Taio possa responder, Ciri aparece com um sorriso, perguntando se eles aceitariam uma bebida dela, e Rolf não hesita nem por um segundo, dizendo que seria uma honra e que sempre quis beber com ela. Taio acha que flertar em plena luz do dia é uma jogada inteligente, mas logo percebe que mais guerreiros se aglomeram ao redor, todos querendo beber com Ciri também. Ela abre um barril e começa a servir, brindando a Valhalla. Do outro lado da festa, Rolf tem uma multidão reunida ao seu redor, recontando toda a batalha como se estivesse narrando cada lance, detalhando cada aspecto da luta, o caos e, principalmente, o crime de guerra de Taio contra as joias da família Olhos Vermelhos. Como ele mesmo disse, todos os caras na sala sentiram coletivamente a dor que aquele pobre coitado passou enquanto nosso quebra-nozes de Valhalla apenas assistia de camarote. Sua atenção continuava se desviando para Ciri, que estava rindo e parecia totalmente despreocupada. Ele pensava, ela realmente sabe como sorrir assim. A festa fica cada vez mais animada, com referências surgindo de todos os lados e ninguém entende nada. Então, os anões começam a agir de forma estranha, o que é surpreendente, já que já estavam bêbados. É nesse momento que Rascrid aparece, dizendo a Taio que tem uma visita. É a bela Elda, e os guerreiros imediatamente começam a aplaudir e a fazer comentários. Enquanto Taio e Elda se afastam juntos, todos gritam coisas como aproveite ao máximo, garota, e estamos com inveja. Os anões tentam manter a festa animada, mas Rascrid a encerra, dizendo a todos para irem dormir, pois tem uma missão importante pela manhã.
Corta para o amanhecer e todos os guerreiros estão reunidos. Taio parece ter sido atropelado por um caminhão, bocejando como se não tivesse dormido nada. Naturalmente, isso torna um alvo perfeito para interrogatório. Rolf pergunta, com os olhos arregalados, se ele se divertiu na noite passada. Outro guerreiro quer saber se foi uma noite inteira de farra. O terceiro, sorrindo, pergunta, e aí, o garoto, se divertiu? Taio fica visivelmente constrangido, dá um sorriso tímido e diz que não pode falar sobre isso, há segredo. Antes que as provocações piorem, Ciri chega para o briefing da missão. Ela explica que a missão de hoje é especial. Eles atacarão o lado leste da Fortaleza Negra, especificamente algumas antigas minas anãs. Quando os inimigos tomaram a fortaleza, os anões selaram as minas e se esconderam. Ninguém teve notícias deles desde então a missão é investigar e avaliar a situação. Taio pergunta a Rolf se os anões são como os guerreiros mal-humorados dos jogos. Rolf responde que os anões nunca recusam uma bebida, e acrescenta, com a maior seriedade, que não bebe há séculos, apesar de ter bebido na noite anterior. Então ele menciona que os anões são tão másculos que até as mulheres têm barba. Taio pensa, obrigado pela informação, mas não me interessa. Haskrid menciona que eles usarão um transporte especial chamado Relâmpago Negro para chegar lá, e o rosto de todos se contorce em puro pavor. Flashback para a noite anterior na tenda de Taio, onde Eldor chama para uma conversa particular. Ela lhe dá um colar especial chamado Pingente da Maçã de Ouro, que aumenta a velocidade de cura, e um fragmento de uma maçã dourada com propriedades incríveis. Cura feridas, neutraliza toxinas e quebra maldições. Ela beija sua testa e o abençoa em nome de Idun. De volta ao presente, Taio está soterrado na neve em frente à imponente Fortaleza Nedra. Ele se empurra para fora, com uma expressão irritada, resmungando que sabia que essa viagem não seria normal, mas ser lançado como um cadáver em um caixão foi demais. Olhando ao redor, ele vê seus companheiros de equipe estirados na neve, imóveis, e se pergunta se eles estão mortos. Então ele se lembra que o colar de Elda deve ser o motivo de ele ainda estar de pé, mais forte do que imaginava. O grupo se reúne na entrada da fortaleza e entra. O lugar é escuro e ameaçador. Alguém comenta que os anões devem detestar a luz do sol. Ciri anuncia que são guerreiros de Valhalla, enviados pela Valquíria Haskrid. O ar parece pesado, como se carregasse séculos de silêncio e tristeza. Taio ativa seus olhos de dragão para examinar a área e avisa que algo está errado. Há movimentos, muitas figuras acima deles. Ciri reage instantaneamente, ordenando que todos levantem os escudos enquanto flechas caem do alto. Os guerreiros se protegem como podem. Então Taio ora. Isso não pode estar certo. Eles são anões, mas são zumbis mortos-vivos. O grupo congela e Rolf murmura. Zumbis? Por que diabos tem zumbis aqui? A única explicação é que os anões não sobreviveram e se transformaram em mortos-vivos de alguma forma. Rolf pergunta a Taio se ele tem certeza do que está vendo. Taio confirma, com sua saga ativada. Ele consegue vê-los claramente, mesmo na escuridão. Ele começa a listar seus nomes estranhos, como Anão Fantasma do cinema, Anão Fantasma Rapper e Lorde Anão Fantasma Vocal. Nossa, esses anões zumbis têm os títulos mais aleatórios de todos os tempos. Mas não há tempo para processar o absurdo, porque um dos anões zumbis sacou seu arco mais uma vez. Ciri grita para que mantenham a formação e não deixem nenhuma brecha se abrir. Alguém grita que seus escudos estão quebrando e não adentrarão por muito tempo. Mais anões zumbis aparecem nos níveis superiores, prontos para lançar uma chuva de flechas sobre eles. A situação parecia bastante sombria quando, de repente, um anão diferente apareceu. Este estava vivo e segurava o que parecia ser um coquetel molotov caseiro. Ele o arremessou, criando uma parede de fogo que bloqueou a visão dos zumbis e interrompeu a chuva de flechas. Ele ordenou que o seguissem e, sem hesitar, o grupo obedeceu. Eles se esgueiram por esse estreito poço, com Rolf ficando preso, é claro, mas ele consegue se desvencilhar. Taio vem por último e, quando finalmente recuperam o fôlego, se deparam com essa vasta área subterrânea que é o inferno de Iria. O anão vivo começa a explicar o que está acontecendo. Tudo o que eles viram lá em cima é obra de um vampiro que apareceu ao nascer do sol. Ele explica o óbvio: se um vampiro te mata ou te morde, você vira um zumbi. Ele descreve a criatura como enorme, com pele cinza, cabeça calva e olhos negros como a noite, e acrescenta que o sujeito é mais um gigante físico do que um mago. Ciri pergunta se ele busca vingança, pois, nesse caso, eles deveriam se reagrupar primeiro. Mas o anão diz que não se trata apenas de vingança, é algo muito maior. Recentemente, nas minas, descobriram algo chamado Ti.
Todos ficaram atônitos e Rolf perguntou o que era aquilo. O anão explicou que era o metal dos deuses, o material mais forte que existe, capaz de amplificar os poderes das runas e que, de forma alguma, poderia cair em mãos inimigas. Alguém diz que já sabia disso e confirma que é algo lendário. Quando Rolf pede um exemplo, o anão responde: o martelo de Thor foi feito com Uti. Ele aponta para a fortaleza, dizendo que no topo fica a bigorna sagrada, onde o vampiro provavelmente está escondido. O anão explica que a UNT só pode ser refinada pela luz das estrelas e da lua. Tivo pergunta como eles conseguiriam luz se vivem no subsolo. O rascunho explica que o topo da torre está conectado à superfície e que parte do teto pode ser aberta. Tivo achava que essa informação poderia mudar tudo e, como era meio-dia, a hora mais fraca para os vampiros, eles invadiram a fortaleza. Mal haviam passado pela entrada quando uma horda de zumbis estava lá, jogando pôquer e afogando as mágoas da bebida. Mas assim que os viram, a coisa ficou séria e os mortos-vivos os atacaram em massa. Ciri comanda enquanto os anões usam manipulação do vento para criar tornados que lançam os mortos-vivos para o ar. Enquanto isso, o anão especialista em demolição usa seu canhão para abrir caminho. Tivo, Ciri e Rolf avançam em direção à sala com a bigorna sagrada. Assim que atravessam o portão principal, tudo fica estranhamente silencioso. Tivo comenta que tudo parece fácil demais. Tivo aponta para o teto acima da bigorna. Uma figura sombria os observa. O vampiro já estava lá, à espera. Tivo examina a criatura e murmura que ela é menor que os monstros. Mas antes que ele possa terminar esse pensamento, algo horrível acontece. Num piscar de olhos, o vampiro despedaça dois guerreiros que preparavam suas flechas. O sangue espirra pelo chão de pedra e Tivo paralisa de terror. Ele tenta se mover, mas o vampiro aparece bem ao seu lado, falando com aquela voz cruel, exigindo saber como eles entraram e alegando que o tesouro é dele. Ele pergunta tanto sobre a teoria da hora mais fraca do vampiro. O vampiro ri e levanta as garras em direção a Tivo, depois se vira para ameaçar o resto do grupo, avisando-os para não se mexerem ou ele começará a colecionar cabeças como troféus. Ciri percebe que Rolf e outros dois estão ilesos, enquanto Rolf menciona que seu arco foi destruído. O vampiro continua encarando Tivo, dizendo que guerreiros tão fortes não deveriam morrer, que seriam soldados perfeitos para seu exército de mortos-vivos. Tivo pensa consigo mesmo que morrer seria melhor do que se transformar em um zumbi, e estava prestes a fazer alguma besteira quando, de repente, uma flecha voa, mas aquele desgraçado a pega antes que o atinja. Antes que aquele desgraçado pudesse fazer qualquer coisa, o anão disparou seu canhão, enviando uma onda de fogo direto no peito do vampiro. Um golpe certeiro, mas não o suficiente para causar dano real. Com sua força sobrenatural, essa coisa simplesmente atravessou as chamas. Ciri ordena que seus guerreiros formem uma muralha de escudos, mas com um único golpe, o vampiro os dispersa como pinos de boliche. Os anões lançam mais ataques, chegando a executar alguns combos triplos de turbilhão, mas o vampiro resiste a tudo sem esforço. Em meio ao caos, Tivo avista uma abertura acima de uma escotilha que poderia deixar a luz do sol entrar. Nosso garoto puxa uma alavanca e, bum, um raio de sol do meio-dia invade a câmara e atinge o vampiro em cheio. A criatura grita enquanto sua pele começa a se transformar em pedra e cai de joelhos. Rolf pergunta a Tio se ele sabe como matar um vampiro. Tivo pensa em voz alta, talvez uma estaca no coração ou uma cabeça decepada. Procedimentos padrão para eliminar vampiros, pessoal. Mas antes que possam tentar o método, o vampiro desviraçado começa a entoar algo, invocando nuvens poderosas, e assim, o sol desaparece e é substituído pelo luar frio. O grupo pensa: vamos esmagar a cabeça desse desgraçado e terminar o serviço, mas é tarde demais. O corpo do vampiro se desintegra em um chame de morcegos que giram pelo salão. Os morcegos se fundem novamente, formando um morcego colossal e monstruoso com asas enormes e olhos cheios de fúria. Era a hora da fase 2, pessoal. O vampiro grita, prometendo-lhes dor por sua insolência. Sua boca se abre e começa a cuspir bolas de ácido que derretem tudo que tocam. Tio grita para que todos se escondam nos cantos, mas esses bárbaros estúpidos ficam parados, congelados, e acabam reduzidos a ossos. Tio, desesperado por uma solução, respira fundo e ativa sua saga. Ele salta direto para a besta, partindo para um ataque frontal total. O morcego ri, perguntando se Tio é estúpido ou apenas suicida, e então prepara outra rajada de ácido. Mas Tio agora é mais rápido, esquiva-se do ataque e desfere um golpe na criatura. O golpe acerta, mas sua espada se estilhaça contra a pele endurecida da coisa. Agora ele está sem palavras e vulnerável, equilibrando-se nas costas da besta.
Os vampiros mandaram tio descer. Tio respondeu que estava muito alto para pular e, antes que a conversa pudesse se transformar em uma aula de como treinar um vampiro, o vampiro disse: "Deixe-me te jogar no chão e podemos retomar nossa luta." Enquanto desciam, toda a câmara começou a brilhar e tio percebeu que estava prestes a embarcar em uma nova saga. O vampiro grita para tio parar de brincar e descer. Tio fecha os olhos, concentra-se e ativa seu novo poder, Comandante de Dragões. Com essa habilidade, ele pode domar e montar qualquer criatura, grifos, dragões ou morcegos. Aparentemente, é uma das habilidades de Caustic, que também era um lendário cavaleiro de dragões, e graças a essa habilidade, este morcego está sob o controle do nosso herói. E aquele desgraçado se transforma neste adorável morceguinho que deixa todos boquiabertos. Até a Ciri fica olhando com um olhar estranho, como se quisesse acariciar a criaturinha. De repente, ele se transforma de volta em sua forma monstruosa. O vampiro fica absolutamente furioso, gritando que eles vão pagar por humilhá-lo. Nossa, não posso culpá-lo. Passar de um predador alfa aterrorizante para um animal de estimação adorável provavelmente não foi nada bom para o ego dele. Tio sente um arrepio, mas Ciri grita para todos se prepararem, pois precisam terminar isso. Tio rapidamente monta no morcego novamente, usando seu Sama para transformá-lo temporariamente em seu modo fofo. Ele explica o plano, causará o máximo de dano possível e, em seguida, terminarão o serviço juntos. Ele alça voo nos lombos do morcego enquanto os primeiros raios de sol começam a queimar a besta, e então tio ordena que ele se choque contra o chão em alta velocidade. Ele salta pouco antes do impacto, ativa seu esmagador de crânios da saga do guerreiro e desfere um golpe brutal na cabeça do morcego, mas aquele desgraçado ainda respirava. Como os anões não haviam terminado, ele arremessa um pacote de explosivos sobre o morcego. A explosão foi grande, mas ainda não foi suficiente, então Rolf simplesmente jogou o esqueleto de antes no fogo como se fosse a coisa mais óbvia a se fazer. Tio resmungou para si mesmo sobre como aqueles caras eram loucos de carregar uma coisa dessas. Foi então que Rolf se virou e perguntou a tio se o maldito morcego estava morto ou não. Tio usa sua saga e confirma que o morcego foi derrotado de vez. Agora que o morcego se foi, o grupo se volta para o altar e se encontra diante da bigorna. O anão abre o baú e retira a tal medalha do deus, como de costume. Tio, Rolf e Ciri foram juntos. Arriscamos nossas vidas por esse fragmento. Não parece valer todo esse esforço. O anão responde, dizendo que é metal suficiente para forjar um anel poderoso. Um metal tão valioso não pode ficar sem guarda, então ele o entrega a Ciri, confiando em valhá-la para protegê-lo. Ciri o aceita com honra. Agora que os assuntos oficiais estão resolvidos, Rolf pergunta ao anão se eles vão beber, e o anão responde, não é o óbvio a se fazer. Vamos beber até cair, mas Ciri os lembra de que precisam voltar. O anão diz que não podem simplesmente deixá-los ir embora de mãos vazias. Isso vai contra a tradição dos anões e os conduz a um cofre repleto de armas magníficas. Ao abrir o cofre, todos escolhem uma arma ou armadura para si, percebendo que tio não estava agindo de forma gananciosa como os outros. Zit diz a tio para escolher uma arma para si. Tio não hesita e ativa seus olhos de dragão para escanear todas as opções. Algo chama a atenção dele e vemos seu novo equipamento mais tarde. Um único item azul no cofre se chama Asas de Falcão, que é leve, resistente e possui uma habilidade especial. O anão ensina a tio um encantamento para desbloqueá-lo. A cena corta para o nosso rapaz, agora um falcão planando alto acima do Monte Tions, sobrevoando os caixões encantados onde seus companheiros repousam, retornando ao Castelo Negro. Após o pouso, o grupo segue direto para relatar o ocorrido a Valkyria Resgrito. Ciri explica a ela o que aconteceu e como um único vampiro tomou conta das minas dos anões, e juntos eles conseguiram derrotá-lo e proteger o Ultimatetal. Resgrido olha para o fragmento de metal divino e diz que eles conseguiram algo incrível, enquanto se pergunta por que diabos essa coisa é tão pequena. Ela diz, missão cumprida. Muito bem, pessoal. Ela acrescenta que os guerreiros caídos já surgirão como lendários guerreiros de aço, mas por hora, merecem descansar. O grupo parte. Rolf, sendo Rolf, já tem planos e pergunta a tio se ele quer tomar um drink. Tio ri e balança a cabeça, pensando consigo mesmo. Você está louco, seu desgraçado? Estou cansado, quero descansar. Antes que ele possa sair, Ciri se aproxima com um sorriso, parabenizando-o e dizendo com o olhar, tio foi quem mais contribuiu naquela batalha. Tio fica sem graça e diz que nada daquilo teria dado certo sem a ajuda deles. Ele está pensando em como aquele vampiro desgraçado era um verdadeiro monstro, capaz até de bloquear o Sol. Então,
Abre a janela do sistema e, surpreso, diz que a melhor parte ainda está por vir. Ele acabou de desbloquear uma nova saga, ganhou várias runas e aumentou sua taxa de sincronização para 9%. Mal posso esperar para ver o que acontece quando chegar a 10%. A cena muda para Valkyria Regan patrulhando os arredores como de costume, mas desta vez ela se aventura mais longe do que o normal. Tudo parece calmo até que um som estranho ecoa pelo Monte Chons. Ela segue o ruído e, ao descobrir a origem, seus olhos se arregaram em alarme. Imediatamente, ela ativa seu manto de asas selvagens, sabendo que se aproximar seria fatal. Vira-se e voa de volta o mais rápido possível. Ao retornar, ela se dirige diretamente a Hascrede e relata suas descobertas, informando de que um exército estava a caminho para invadi-los. Hascrede ordena um envio urgente de reforços para Valhalla. Enquanto isso, Ciri, fazendo seu papel de estraga-prazeres, ordena que todos retornem aos seus aposentos. Ela quer que eles estejam bem descansados para o que está por vir. Os guerreiros obedecem, mas não estão contentes com isso. Xixo fica para trás num canto, concentrado no treinamento.